Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens, senhoras, senhores, crianças e crianças de todo o Brasil. Está no ar mais um episódio de Urban Labs, o seu laboratório das vendas, gestão e performance. Eu sou Arthur Valentim, host desse podcast. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais e desde já eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal, ativa as notificações para toda vez que a gente postar um vídeo falando de vendas, falando de gestão, falando de mercado imobiliário, tu ser notificado. Aqui do meu lado está ele, que é CEO da Urban Company, empresa que neste mês de agosto bateu 1 bilhão em vendas. Babiton Espíndola, bem-vindos. Obrigado, vamos ter mais uma baita conversa aí e eu diria que pode ser uma das melhores conversas que vocês já viram aqui, então fica bem atento. Legal. Esse nosso episódio do Urban Labs é um episódio que, inclusive, eu vou contar o bastidor, não estava programado, né? Mas ele acabou acontecendo de última hora, mas eu acredito que vai ser, até então, o melhor podcast do Urban Labs. A gente está recebendo hoje um dos principais educadores do mercado imobiliário. A gente está recebendo hoje um cara que ele é pioneiro em educação imobiliária no Brasil. E ele tem hoje o maior canal de vendas do YouTube no Brasil. Nada mais, nada menos que Guilherme Machado, bem-vindos. É isso aí. Capi! Bora, Capi! Veio com a energia, hein? É isso aí. Depois de uma preleção daquela que eu peguei lá no salão de vendas da Urban, tô aqui, meu irmão, potente lá em cima. Só vender. Vamos pra cima. Boa. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos aí tacar fogo no mercado imobiliário. Bora. E aí, vamos começar com polêmica ou vamos devagar? Como é que tá as turbinas aí? Vamos começar com a verdade do mercado Eu acho que imobiliário. a gente tem que começar com a verdade e eu tenho postado alguns conteúdos lá no meu Instagram. Eu acho que a verdade ela tem que ser dita, porque a única forma de a gente transformar alguém é dizendo a verdade. Eu não consigo transformar nem as atitudes, nem os hábitos, nem os resultados, se não for com a verdade. Então, acho que tem que começar com a verdade, Arthur. Então tá, cara. Sabe que a gente fala muito que o mercado mudou, né? O mercado mudou, o mercado tá diferente, né? E eu tenho visto que os corretores de imóveis estão muito preocupados em fazer vídeo, em se postar, né, como autoridade, em serem atores de Hollywood. E eu tenho visto cada vez mais se esquecer de fazer o básico, feijão com arroz, para fazer o vídeo hollywoodiano, para fazer... Cara, qual é a tua opinião? Tu que é um cara raiz, um cara que só de educação imobiliária tem 12 anos. Como é que tu enxerga esse movimento de mercado hoje? Cara, para mim o mercado imobiliário tá uma palhaçada. Acho que teve uma inversão de valores do que é o mercado imobiliário. As pessoas deixaram de entender a profissão para virar influenciador. Não influenciador de influenciar o outro naquilo que ele decide, deseja, mas virar influenciador para surfar uma onda aí que não é o que a gente precisa. Então, assim, para mim tá uma palhaçada. O corretor de imóveis hoje, ele não tem tempo para ligar para o cliente, não tem tempo para fazer follow, não tem tempo de conhecer imóvel, mas tem tempo de fazer vídeo. O vídeo ele é importante, mas não é o que é mais importante para o corretor de imóveis. Então, eu vejo o mercado imobiliário hoje bem pior do que a gente possa imaginar, apesar de estar mais evidente do que era antigamente. E tu vê que era para ser o contrário, porque da época que eu entrei do que tá agora, então são mais de 11 anos, existem muito mais ferramentas, o próprio lead que nem existia, que é só se fala em lead hoje, inclusive a gente vai falar bastante sobre lead aqui, e a desgraça do lead, não a parte boa do lead, né? Acho que o lead é uma droga! É uma droga, vamos falar bastante disso, então fica atento e vai até o final que vai ter coisa boa. E era para ser melhor, né? Eu fico me olhando, pô, eu num mercado como esse teria muito mais resultado, né? Com a cabeça que eu tinha lá atrás. Porque com as ferramentas, aquela velha história, né? Tempos difíceis fazem homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. E eu acho que a gente tá no tempo fácil, que é o tempo que tu quer comida, tu pede no iFood, tu quer ir não sei onde, tu pede um Uber, tu quer comprar uma passagem na internet, vai ir para qualquer lugar sem conhecer nem o destino, nem o trajeto, nem quem vai te levar. E talvez seja isso que esteja formando uma nova nação, uma nova geração de vendedores mais fracos. E eu tenho um negócio aqui que eu acho que é um assunto bem polêmico, e eu falo muito sobre isso na minha empresa, e eu quero que um cara como tu, que é referência, fale a tua opinião, que não é só que está na minha empresa, que roda o Brasil inteiro há muitos anos. WhatsApp é a melhor forma de vender para não gerar aquele desconforto, aquela invasão, né, que as pessoas acham que uma ligação vai fazer? Qual a tua opinião sobre isso? Cara,
O WhatsApp, para mim, hoje é a pior muleta, a maior droga do profissional de vendas. O profissional de vendas que está refém do WhatsApp é o profissional mediano, é o profissional que não vai atingir o resultado. O profissional que vende é o que pega o telefone e liga. Aí muita gente fala bem assim, mas meu cliente não atende o telefone. Claro que não atende. Você não liga, não vai atender mesmo. O telefone é a melhor forma de você gerar persuasão, conexão e conversão com o seu cliente. WhatsApp, jornada longa, é muitas idas e vindas, muita troca de mensagem e pouca efetividade na conversão. Então, assim, por mais que a gente esteja aí num momento de gerações diferentes, mas ainda é muito presente a conexão por voz ou muitas vezes por vídeo. Qual é o grande desafio? As pessoas precisam aprender a conversar. A gente está emburrecendo. Você falou sobre facilidade, então entenda que quanto mais fácil o mercado fica, mais burro nós nos tornamos. Se você observar, a gente está emburrecendo, a gente não sabe mais as coisas. Exatamente pela essa pseudo-facilidade, torna a gente muito mais ignorante, muito mais sem vontade de aprender e se desenvolver. Então, o mercado imobiliário como um todo, os profissionais do mercado imobiliário precisam aprender a ligar, conversar, dialogar, olhar na cara, porque é aqui, nesse momento aqui que eu estou te olhando, que eu te observo, que eu vou te diagnosticar, que você vai se permitir tornar-se vulnerável para mim, porque o grande lance do mercado imobiliário é o quanto eu me sinto à vontade para me tornar vulnerável para você. Porque é na vulnerabilidade que você consegue diagnosticar o cliente, entender qual a associação que ele faz do imóvel para resolver um problema e levá-lo à ação. Sem vulnerabilidade, você não consegue, aí precisa estabelecer um laço de confiança. Então, cara, na boa, o mercado imobiliário para mim ele tá muito aberto, ele tá aberto de oportunidade, porque ninguém está fazendo o que você disse, o feijão com arroz, as pessoas não fazem o feijão com arroz, o Arthur falou também. Então, assim, ele está muito oportuno para os profissionais que, de fato, querem alcançar alta performance. O corretor de alta performance, ele liga, não manda o WhatsApp. Eu acho que é por isso que a gente tem uma discrepância tão grande de resultados entre os corretores que fazem o que tem que ser feito e os corretores que estão aderindo a essa nova geração, né? Porque hoje dizem porque na minha época, tu mandar um WhatsApp pro cliente era invasivo. Mas nem tinha WhatsApp. Não, logo no começo do WhatsApp. Era invasivo, porque, cara, imagina eu mandar um WhatsApp pro cliente, que era uma ferramenta de uso muito pessoal. Então, as pessoas conseguiam. E é lógico que hoje o cliente está atendendo muito menos, de fato, né? Tem um monte de robô te ligando, oferecendo plano de saúde, de televisão, de internet, de nota fiscal, sei lá, de outra coisa, se tu é empresário. Então, é mais difícil falar com o cliente. É muito mais confortável alguém não te responder, às vezes, ou tu ter tempo para buscar informação, do que tu levar um não na cara, porque a pessoa te rejeitou, ou acho que na maioria das vezes que tu falou é muito importante, o público ele tá cada vez mais perdendo o QI pelas facilidades. Antigamente eu fazia uma conta de cabeça muito rápido, hoje como eu tenho uma calculadora na mão, não preciso usar meu cérebro para fazer essa conta de cabeça. O meu cérebro eu acho que ele é igual a um músculo, o cérebro de todo mundo é igual a um músculo. Quanto mais tu treina ele, mais forte ele fica. Então eu vou na academia 3, 4 vezes por semana, eu fico mais forte. Eu nunca vou na academia, eu fico fraco. Eu acho que o cérebro também é um músculo que ele fica forte ou fraco, dependendo do quanto tu usa ele. Quanto menos usar ele, mais burro tu vai ficar. Quanto menos falar com as pessoas no telefone, menos tu vai saber falar com gente. Né? Isso aí. Então, quanto menos fazer conta de cabeça, mais a calculadora, menos tu vai conseguir tá ser atrofiando um o bom cérebro. matemático. Então, as pessoas estão atrofiando o seu cérebro. E para finalizar, né, esse assunto, mas na verdade a gente vai falar bastante sobre isso. As pessoas estão transformando a burrice numa zona de conforto, na minha opinião. Porque se é fácil eu entrar no WhatsApp, levar um não ou a pessoa não me responder, e cada vez eu estou me comunicando menos, cada vez eu estou tornando mais difícil a minha comunicação e a minha integração com o cliente. Então, a confiança, ela tende a diminuir cada vez mais, e daí sim, né? A gente está falando hoje que tu precisa de 100, 150 leads para vender. Na minha época, com 20 leads eu vendia. É que o mercado está mais concorrido. O mercado não está mais concorrido. As pessoas estão mais fracas, porque os fortes continuam vendendo um monte. A nossa imobiliária quebra regras todo mês. E tem imobiliário que eu vejo que talvez está mais difícil. E o lead é o mesmo. Eu costumo dizer, né? O lead que te atende ou que responde ou não atende ou não responde, ele é o mesmo. Eu acho que o lead bom ele tem a ver com o corretor bom, o lead ruim ele tem a ver com o corretor ruim. Seja na comunicação pelo WhatsApp, mas principalmente pelo telefone. E eu sou o defensor da ligação. Eu compro imóvel e eu vendo imóvel só com quem me atende o telefone. Ou quem consegue falar comigo no telefone. Então, até fica uma dica aí para quem quer me vender imóvel. Ou também tem alguém vendendo. Eu, apesar de ter imobiliária, compro imóvel também. Os 2 corretores que venderam imóvel, que não são da minha imobiliária, só conseguiram me vender imóvel porque conseguiram falar comigo no telefone. E eu não sou um cara que atende telefone. Meu telefone toca o dia inteiro que eu não atendo.
eles conseguiram fazer com que eu atendesse o telefone, gerando ali, né, alguma oportunidade ou um sentimento que fizesse atender, e eu comprei imóvel dessas 2 pessoas. Então, de profissional para vendedor que já foi um cliente também. Eu vou defender essa tese aí até o final. Mas é isso, cara. Tem que ligar. Tem que ligar. É claro que o cliente, como você disse, ele está mais difícil atender, mas ele atende. Depende do quanto você é interessante para que esse cliente possa atender o telefone. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque em linhas gerais, tem dois pontos, né? O corretor não entrou o lead, né? Ou ele manda mensagem primeiro porque o lead não atendeu, ou ele manda mensagem porque tem esse pensamento, não vou ser invasivo e tudo mais. Como é que a gente faz, então, se a gente está falando que o ideal é o telefone, né? E eu concordo, né? Porque no telefone a gente conduz, a gente controla, né? Senão o controle está na mão do cliente, a hora que ele responde, a hora que ele se responde ou não, e no telefone a gente controla, conduz. Mas como é que eu faço para poder ser atendido, então, se eu sei que lá é por onde eu vou ter mais resultado? Mas aí vai ter muito corretor agora lá se perguntando, não, mas cara, eu entro o lead, eu ligo, não atende, aí eu mando o WhatsApp para não deixar sem atendimento. Como é que ele faz para ser atendido, então, já que essa é a melhor forma? Cara, a primeira coisa é o seguinte, o corretor, assim, o profissional tem que entender que trabalhar dá trabalho. Ponto. Que você vai ligar para 50 para ser atendido por um. Cara, faz parte do game. Faz parte do game o processo de você ligar, o cara não atendeu, muitas vezes você ligar, ele está ocupado, isso faz parte do game. Para mim, essa forma como a gente está hoje, muito mimizenta, o cliente não quer falar comigo, o cliente foi grosso comigo, bicho, sai desse lugar. A sua venda não vai ser contabilizada pelos nãos que você tomou. A sua venda vai ser contabilizada pelas pessoas que você conseguiu falar. São os sims que você precisa contabilizar, não os não que você precisa contabilizar. Quanto mais não você contabiliza, menos confiante você fica. Quanto mais sim você contabiliza, mais confiança você tem. Mais confiança é mais potência. Qual é o grande lance? O corretor de imóveis ele não liga, o profissional de uma forma geral, ele não liga por quê? Porque ele não tem confiança. Ele fala assim, vou incomodar o cliente. Pô, se você acha que você vai incomodar você vai. Então não é sobre você vai incomodar. A pergunta é, o que eu tenho na minha mão que vai ajudar o meu cliente a resolver o problema dele? Eu confio no que eu vou ofertar? Eu confio no imóvel que eu vou oferecer? Eu confio naquilo que eu vou falar? Eu confio naquilo que eu vou dialogar? A pergunta não é se o cliente vai te atender. A pergunta é, você tem confiança naquilo que você vai dizer? Naquilo que você vai falar? Por que as pessoas preferem o WhatsApp? Porque as pessoas têm medo de rejeição. Então, no WhatsApp, é menos sensível a pessoa ter rejeição. Ele prefere ficar na vitimização do que ficar no protagonismo. Cara, bicho, sai desse lugar de vítima, sai desse lugar de reclamar, sai desse lugar de ficar transferindo para o mundo, para o universo, aquilo que deveria ser sua responsabilidade. Eu não conheço ninguém, cara, eu não conheço nenhum profissional de sucesso que ficou atrás de um WhatsApp vendendo. Mas eu já vendi pelo WhatsApp. Você vender pelo WhatsApp depois que você primeiramente estabeleceu com seu cliente uma relação presencial, cara a cara, estabeleceu confiança, depois você pode sustentar via WhatsApp essa relação. Mas, bicho, pega o telefone e liga. Pega o telefone e liga. Esse é um assunto polêmico que eu quero ouvir de ti. Polêmico, bicho, mas o resultado... Posso falar? Não confia, não concorda, não. Pega dados. Vamos lá. Você pode pegar dado e ver que o telefone é muito mais efetivo. Pega a literatura. Lê qualquer livro de prospecção, nacional e internacional. Me dá um que te ensina e vai falar para você assim, o WhatsApp vende, mensagem de texto vende mais do que telefone. Nenhum vai te oferecer isso. Os mais novos, os mais antigos, todos eles vão falar que o telefone é muito mais efetivo. Tá. E eu sei disso, né? Eu venho de uma escola que nem tinha um WhatsApp. E eu acho que, o grande problema hoje não é nem... Na minha época eu fazia oferta ativa para lista fria. Isso aí. E vendia. Que nem existia lead, né? O corretor não quer ligar para o lead. O lead é uma pessoa que entrou na tua loja virtual, viu o teu produto, enxergou as informações e pediu para receber um contato através de uma rede social, de uma plataforma, de um site, para algum representante daquele produto falar com ele. E o corretor está com medo de ligar para essa pessoa, de ser invasivo para uma pessoa que pediu o contato. Mas o que eu quero te perguntar não é isso. É o seguinte, eu sei que eu tenho que ligar para esse cara. Agora sim, o que a gente pode dizer
para as pessoas que vão falar assim para nós, e realmente vai acontecer. Eu tenho dados hoje no nosso imobiliário, a gente vendeu 159 apartamentos esse mês. E eu tenho corretor que vendeu sem ligar. Ele conseguiu estabelecer uma relação através do WhatsApp com alguns clientes. O que eu tenho para dizer para esse corretor que consegue vender para o WhatsApp? O exemplo que ele está deixando para as outras pessoas e as outras pessoas que estão enxergando isso. Eu acho que eu sei mais ou menos a resposta que tu vai dar. O cara tá conseguindo vender pelo WhatsApp, não tá ligando. Para mim é o seguinte, eu não vou contabilizar as vendas que eu estou fazendo, vou contabilizar as vendas que eu estou perdendo. Se ele está vendendo via WhatsApp, imagina se esse corretor estivesse ligando, quantas vendas a mais ele não estaria fazendo dentro do seu portfólio. Então, assim, o meu olhar, não sei se foi isso que você perguntou, eu não vou olhar o corretor que está vendendo via WhatsApp. Eu vou olhar o corretor que está perdendo venda por não utilizar o telefone. O WhatsApp é uma ferramenta boa? É. O WhatsApp ele te ajuda a vender? Sim. Só que o WhatsApp é uma ferramenta de sustentação, não de conversão. É isso que eu penso. E se você, cara, está vendendo imóvel por WhatsApp sem falar com o cliente, imagina se você tirasse a porra da bunda da cadeira e fosse até o cliente, quantos imóveis a mais você não estaria vendendo? No mínimo 3 vezes mais. Porra, bicho. Isso é matemática. Faz conta. Não é sobre, não concordo. Porra, para de reclamar igual criança, cara. Começa a olhar dado, começa a olhar número. Sacou? Você pode discordar do quem você quiser, mas o número é absoluto. Eu erro, você erra, a matemática não erra. Até porque no WhatsApp, aí os especialistas estão aqui, né? O Guilherme é especialista em neurovendas, né? E o Babton tem formação em PNL, coach. Mas a linguagem escrita, ela corresponde a 7% da comunicação, né? Daquilo que se absorve, não é? Então, no WhatsApp, ele fica muito restrito ali na comunicação. E eu acho que um dos principais erros que eu vejo, até para a gente, de repente, já fechar esse assunto do WhatsApp, é o corretor tentar, e aí já puxando o gancho para o próximo assunto, o corretor tentar qualificar o lead, qualificar o cliente no WhatsApp, né? Fica aquele monólogo. Tá procurando para investimento ou moradia? Investimento. Já investiu antes? Não investi. Quer investir quanto? Né? Fica aquele Marília Gabriela, né? De frente com a Marília. Você já parou para pensar? Olha que loucura. Não sei se acontece com vocês. Muito corretor fala bem assim, o meu cliente quer comprar um imóvel que ele não pode pagar. O meu cliente quer comprar um imóvel que ele não pode pagar. Mas perceba que quando o corretor fala que o cliente quer comprar um imóvel que ele não pode pagar, quem construiu esse imóvel que ele não pode pagar foi o próprio corretor. Exemplo, você quer só da manhã ou só da tarde? Só da manhã. Você quer vaga solta ou vaga presa? Vaga presa. Você quer vaga presa? Você sabe o que é vaga presa? Imaginei que fosse escriturada. Não. Como é que vocês chamam aqui? Vaga engavetada? Solta. Não. Como é que você chama aqui? Dupla. Tá. Dupla. Você quer vaga dupla ou vaga solta? Solta é solta? Você quer vaga dupla ou vaga solta? Duplo individual, né? Individual. Solta. Porque, via de regra, o cara vai querer individual. Vaga lado a lado. Isso. Então, vamos lá. Só da manhã ou só da tarde? Só da manhã. Individual ou dupla? Individual. Prédio novo ou prédio velho? Novo. Com varanda, com sacado, com churrasqueira na sacada ou sem churrasqueira na sacada? Churrasqueira. Então, perceba. O corretor está fazendo um monte de pergunta que faz o cliente responder o melhor imóvel que ele pode comprar. O que ele pensa? Cara, se esse corretor está perguntando para mim se eu posso ter isso ou aquilo, sinal que eu posso ter aquilo que está me perguntando. Então, quem está construindo o imóvel que não existe na cabeça do cliente é o corretor que está buscando qualificar esse cliente na etapa atendimento, muitas vezes, deixando o cliente entender que aquilo que você está perguntando, que ele está construindo, ele pode pagar, mas na verdade ele não pode. O grande lance, cara, onde eu quero chegar você não tem que perguntar para o cliente o que ele quer, você tem que entender o que ele precisa. Porque cada vez que você pergunta para mim o que eu quero, sinal que você não sabe aquilo que eu preciso. Então, o corretor ele precisa ser um direcionador para que o cliente consiga encontrar o imóvel para ele. Sabe o que eu vejo? O corretor, ele quer o imóvel dos sonhos dele para o cliente dele. Só que o imóvel ele é muito individual. Ele é igual roupa, igual viagem, cada um tem seu gosto, igual comida. E eu vejo que muitas vezes assim, antes mesmo do cliente dizer o que ele quer, o corretor imaginou e já identificou que não serve para ele. Né? Eu tenho um anúncio lá que gera um monte de lead. E quando entra o cliente lá, ele fala os defeitos do imóvel, o cara não visitar e já fazer a busca mais assertiva.
E eu falo, cara, por que tu faz isso? Não, porque eu já fui nesse imóvel e Isso é eu vi legal. que o sol não é bom. Isso aí. Não é bom pra quem? Isso aí. Né? Não, que ele é sol da manhã, pega pouco sol da tarde. Mas teu cliente é uma pessoa que não gosta muito de sol. Né? Já parou pra pensar? Então eu vejo muitos corretores que colocam a sua busca ideal, igual quando a gente fala de preço. Cara, por que tu não manda esse imóvel aqui? Ah, porque esse imóvel é muito caro. Mas quem acha ele muito caro? Não, eu acho que é muito caro, esse imóvel tá acima do preço, não vai vender. Hoje tudo vende. Né? Só tem que encontrar o parceiro, né? O parceiro ideal para aquela dupla ali, que é um imóvel, seja caro, seja barato, ou as características que ele tem. E o corretor já está traçando essa crença, que é a mesma coisa da ligação do WhatsApp. A crença é de quem? A crença é de quem está fazendo a condução. Porque se ele pegar a crença do cliente, ele vai ouvir o que o cliente está falando. Então ele vai fazer uma pergunta, que é o que tu fala muito, que é a grande lei da comunicação, a gente saber ouvir a pessoa antes de sair falar as coisas que estão dentro da nossa cabeça. Que é a mesma coisa de eu medir o bolso do cliente, querendo entender se aquele imóvel é caro ou é não, se vai dar o rendimento bom ou não, se eu devo oferecer ou não. Que nem eu tenho lá corretorizando a imobiliária hoje, que a gente está trabalhando um produto lá que ele paga 0,7 de rentabilidade garantida. E esse cara oferece para aquele cliente lá, não vou oferecer esse imóvel porque essa rentabilidade é baixa. Por que baixa 0,7? Não, porque teve um outro imóvel lá que era 1%. Cara, mas onde está o dinheiro do teu cliente hoje? Pô, tem cliente que está com dinheiro na poupança 0,3, abaixo da inflação. Talvez ele vai gostar muito de saber que ele tem uma rentabilidade garantida em 0,7 do que um risco em 1%. Então, a minha tese é que existe cliente para todo tipo de imóvel, existe imóvel para todo tipo de cliente. E o corretor não tem a responsabilidade de dizer qual é o imóvel do cliente. Ele pode até ajudar a encontrar de acordo com as características que o cliente pediu. É isso aí. Só que é uma inversão de papéis hoje. Quem tem que gostar do imóvel é o cliente, não é o corretor, né? É. Eu quando aprendi isso aí, eu me libertei. Quem tem que gostar é o cliente. Cara, o grande lance para mim hoje é que a gente não tá... Eu gosto muito de um termo chamado PCI, Perfil de Cliente Ideal. Então, você deu um exemplo bem interessante. O cara que tem rentabilidade de 1% não é o cara que vai comprar a rentabilidade 0,7. Mas o cara que tem a poupança 0,3, ele é o cara que vai comprar o 0,7. Então, é sobre você ter o perfil de cliente ideal para você saber para quem você vai ofertar o tipo de imóvel. Então, é importante que a gente precisa começar a fazer gestão de carteira, cara. É por isso que o CRM é fundamental dentro de uma operação. O corretor fala assim, não gosto de CRM. Cara, você não gosta de CRM porque você é desorganizado, porque você é inconsequente, porque você é incompetente, porque você só fica focando na venda, não sabe focar em processo. O corretor não sabe... Quando eu falo corretor, não quero falar o corretor. O corretor é o gestor, é o diretor, é o profissional do mercado imobiliário, tá? Não é o corretor, são os profissionais do mercado imobiliário. Então, a gente precisa fazer gestão de carteira. Quem é o cara que vai... Quem é um cara que quer essa rentabilidade? Quem é o perfil do cliente que quer essa? Então, assim, a gente precisa começar a estruturar os nossos clientes para cada tipo de oferta. Eu acho que está acontecendo o seguinte hoje também, o corretor profissional como um todo aí, o vendedor, todo mundo aprendeu a gerar lead. Não aprendeu a gerar lead, né? E eu acho que é obrigação de qualquer empresa de venda gerar uma certa quantidade de leads. O que eu acho que ele pensa? Acho não. O que o corretor pensa hoje? Para que eu vou me esforçar de preencher um CRM, acompanhar a jornada de compra de um cliente, entender qual é o perfil de imóvel que eu tenho que oferecer para esse cliente, se daqui um dia ou dois, ou daqui uma hora vai cair outro cliente que talvez seja mais fácil de vender. E eu acho que se banalizou a questão do lead. Perfeito. Eu acho que essa diminuição da taxa de conversão está totalmente ligada à banalização do lead. Então, assim, o cliente entrou na minha loja, eu não achei de caro o que ele quer, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais, eu tiro esse da frente e pego um que já vem com o produto selecionado previamente, que vai ser mais fácil a venda. Cara, esse cara vai sair do mercado, sabe por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai entrar nesse processo. E quem vai fazer essa troca de relação é a inteligência artificial. E aí que é o grande lance. Como corretor de imóveis, a gente está aqui... não estou generalizando, mas estou dizendo que, em regra, é esse corretor. Esse cara não sabe conversar, esse cara não sabe perguntar, esse cara não sabe direcionar. O que acontece? Esse cara vai morrer. A inteligência artificial vai matar esse cara. Por quê? Porque essa troca de informação padronizada, quem vai fazer isso? Instantânea, 24 horas por dia, Inclusive, não fica doente. já estamos implementando isso na nossa estrutura, né? Hoje. Então, já vai matar. Hoje quem tá assistindo aí, se for mandar uma mensagem lá pro Instagram da Urban nesse momento, a qualquer hora, pode às 3 da manhã, bota um despertador.
vai ser uma inteligência artificial que vai responder. E talvez com uma conversa melhor até do que o corretor, que muitas vezes não bota ponto, não bota vírgula, acento, ponto de interrogação Isso aí. da maneira correta, né? E aí fica a pergunta, qual vai ser o corretor de imóveis do futuro? O corretor que consegue gerar Tá uma vendo? conexão. Eu É falo isso aí. muito uma coisa quando a gente lança um produto lá no salão de vendas. Lógico que existem produtos melhores, não tão bons, numa região mais privilegiada, não tão privilegiada. Mas o cliente, ele não compra, na maioria das vezes, o produto. Ele compra, primeiramente, a relação de confiança que ele tem com o Perfeito. corretor. Quando eu estou falando de investimento, lógico que quando eu vou falar de moradia, ele tem que consultar a esposa, os filhos, se está perto da escola, né, de onde está. Mas, e eu trago isso para o mercado de avulso também. Qual é o melhor cliente hoje? Qual é o cliente mais fácil de eu vender imóvel hoje? É justamente o cliente que vendeu o seu imóvel na minha imobiliária. E por que isso? Por que esse é o melhor lead de mercado? Porque já se estabeleceu uma relação de confiança. Perfeito. Coisa que o robô não vai estabelecer. Perfeito. Porque tu pode criar um robô de qualquer lugar do mundo, que é uma inteligência artificial, para filtrar cliente. Agora, para fazer a conexão entre duas pessoas que geram uma confiança, que a pessoa tem a capacidade de investir o valor que ela juntou a vida inteira, junto com esse corretor, com essa imobiliária, né, nesse imóvel, aí sim é uma coisa que uma inteligência artificial eu acredito que não vai fazer. E é por isso que eu não acredito que as grandes imobiliárias digitais vão tomar o mercado das imobiliárias que fazem um excelente atendimento. Agora, lógico, imobiliariazinha que só tira pedido vai acabar. Próximos 2, 3 anos aí, imobiliário que tira pedidos, que está acostumado com plantão, que está acostumado a só mandar imóvel que o cliente pediu através de um WhatsApp, vai acabar, porque a inteligência artificial vai fazer isso aí. A venda ela é relacional, né? E eu queria até entrar nesse ponto. Relacional, emocional. Conexão. Eu queria até entrar nesse ponto, né? A gente começou falando de rede social ali e eu, como uma visão de marketing, né? De marqueteiro, enxergo a rede social como uma forma de criar relacionamento, né? Eu enxergo ela como uma forma de gerar autoridade, mas também, óbvio que nada supera o relacionamento one-on-one, o relacionamento humano, mas eu vejo ela como um complemento para gerar relacionamento. Guilherme, comenta para nós, tu é uma das maiores autoridades do mercado imobiliário no Instagram, né? São acho que mais de 400 mil seguidores, né? Como é que o corretor pode usar da forma adequada a rede social? Porque a gente falou o caso errado, né? O cara que tá usando lá para fazer vídeo hollywoodiano. E sabe o que eu acho engraçado? O corretor de imóveis, ele usa, a maioria dos profissionais do mercado imobiliário usam os vídeos, usam a rede social para fazer materiais para outros corretores e não para o cliente. Perfeito. Mas tu, como uma referência que tem um Instagram com muito alcance, como é que o corretor pode, de maneira efetiva, usar essa ferramenta para trazer mais venda, mais relacionamento e de fato converter? Cara, rede social, ele é um canal de conversa, né? Você precisa dialogar. E eu gosto muito de uma estratégia de você usar a sua rede social para educar o cliente. O grande lance, cara, o cara está entrando ali primeiramente para pegar você como autoridade, qual conteúdo você gera, qual o problema que você resolve. Lembra que o cliente está numa jornada de compra, sacou? Ele está numa jornada. Em que momento você vai conseguir conectar com esse cliente sobre a jornada dele? Exemplo, eu posso usar FGTS para comprar lançamento? Você acha que qualquer cliente tem essa resposta? Com certeza não. Você imagina que tem um monte de gente nesse exato momento que tem Talvez nem corretor sabe. Desculpa te atrapalhar. Não. Mas imagina que a gente tem um monte de cliente nesse momento que quer trocar de apartamento, quer comprar um imóvel, tem um FGTS e ele fala assim, eu não tenho dinheiro. E ele tem o recurso. Então, assim, a gente precisa trazer esse cliente no topo de funil enquanto ele está tomando consciência do problema dele. Então, uma boa rede social para mim, um bom corretor que usa a rede social de forma estratégica é o corretor que vai gerar conteúdo educativo para o seu cliente. É o corretor que vai se aproximar nos stories com o seu cliente, mostrando o seu dia a dia, mostrando o que ele faz, deixa de fazer, os clientes que ele vai atender, que por vezes também vai colocar lá um imóvel que ele vai vender, mas é muito mais um canal educativo do que um canal comercial. Eu gosto de usar Pareto, 80% de educação e 20% de venda. Para mim, esse é o corretor que está se destacando, se diferenciando. E você falou uma coisa muito legal. Corretor, pare de fazer uso da sua rede social para o seu concorrente. Você não vende para outro corretor.
Você vende para o seu cliente. Para de ficar fazendo videozinho bonitinho para dizer que você é o cara que está hypado hoje no mercado. Você é um corretor de imóveis ou você é um influenciador de imóveis? Tá tudo bem você ser um influenciador, só não diga que você é corretor, que você me envergonha enquanto profissional. Olha pro teu cliente, bicho. Resolva o problema do seu cliente e não do seu concorrente. Ô, Guilherme, e o que tu acha do corretor que ele tem lá o perfil dele bonitinho, fotinho lá, viagem, às vezes até a família dele e tal, mas geralmente o próprio lifestyle, entrou no mercado imobiliário. Vou criar meu Instagram profissional. Daí ele cria uma outra página onde ele posta só imóvel lá e tem uma página que ele alimenta com a vida pessoal. O que tu acha disso aí? Eu não sou favorável a isso, não. Para mim, o corretor tem que ter uma conta só. É uma vida? Só uma vida. Parece lista amarela, né? Parece um cardápio. Exatamente. Não tem vida. Para mim não existe vida profissional e pessoal. Existe vida. É uma vida. Tá entendendo? É uma Vida vida é uma só. Não é minha vida profissional, é uma vida. Você tem uma vida. Então, para mim. É que eu falo isso e as pessoas. Não, mas é o meu Instagram. Que seu Instagram? É que eu acho que quando tu assume uma posição, quando tu assume uma profissão. De Você fala que tem só uma conta só. Eu tenho que ter uma conta só. Isso aí, perfeito. Tem que ter uma conta só. Isso aí. Porque, pô, como é que eu vou chegar lá no teu Instagram pessoal, tem lá 400 publicações fechados. Deu lá no Instagram profissional, criou a conta nova agora, é aberto, só catálogo de imóvel. Não, O que perfeito. eu penso sobre esse cara, na minha opinião? E eu já descartei corretor por causa disso. E eu sou comprador de imóvel. Ainda bem que vocês não têm meu número e ficar me chamando. Cara, que vida que esse cara tem escondida ali que eu não posso olhar? É isso aí. Que a vida pública dele, que ele me mostra, é só exatamente o que eu quero ver. Um catálogo de imóveis, né? Foto de imóvel dele, do empreendimento, esse tipo de coisa. E eu não sei que conteúdo ele gera, o que ele faz, com quem que ele se relaciona. Tem 200 seguidores, porque é uma conta nova. Eu não concordo porque se eu assumir a profissão, eu tenho que me dedicar inteiramente àquela profissão. Como é que tu vai ter um médico, né, que ele vai tratar da tua saúde e tu vai chegar lá pra ele e ele não fala sobre medicina? Eu não tô falando no perfil dele, tô falando na clínica dele. Porque o teu perfil hoje é o teu portfólio, o teu Instagram. E as pessoas ainda encaram o Instagram como se fosse algo pessoal. Hoje eu rolo o meu feed e a cada 20 ou 30 publicações eu vejo uma coisa pessoal dos meus amigos. Porque o Instagram virou uma coisa comercial. E a rede social é o seguinte, ou tu tá pagando para usar ela, ou tu tá te relacionando com as pessoas dentro dela para gerar negócio e também alimentar a tua relação interpessoal. Ah, eu sou professor, eu sou, sei lá, eu tenho lá uma padaria, eu tenho alguma coisa que eu não preciso de fazer propaganda e nem mostrar a minha autoridade dentro da minha rede social. Ok, mas eu acho que tu precisa, e hoje a nossa competição ela tá alta, né? O mercado imobiliário ele tá se aprimorando, por um lado ele tá ficando burro, por outro lado ele tá ficando mais aprimorado, com os vídeos que às vezes são hollywoodianos, mas às vezes geram conteúdo verdadeiro e isso traz eficiência na hora da venda, né? Na educação do cliente. Tá cada vez mais competitivo. E a minha opinião é, o corretor que ele tem 2 Instagram, onde ele alimenta lá só com foto de imóvel, ele também vai ficar para trás. E é aquele tipo de corretor que muitas vezes o cliente... Ah, o cliente gostou muito do imóvel que eu apresentei, ele disse que ia pensar e ele sumiu. Toda hora vem essa pergunta aí no meu Instagram. Ah, o cliente foi até o final e sumiu. Vou lá, bato o olho no Instagram do cara. O Instagram do cara é cheio de besteira, ou é fechado, ele tem um profissional que eu não consigo ter confiança naquela pessoa para depositar. Imagina, eu vou, vida inteira eu tenho dinheiro, eu vou botar o meu imóvel de 500 mil, mais 500 mil na mão do cara, que eu vou trocar, fazer um upgrade, sei lá, tô falando de R$1 milhão, numa pessoa que eu não confio, não sei onde anda, com quem anda, o que faz. Isso, na minha opinião, não gera confiança. Tu compraria imóvel com alguém que se comporta dessa maneira? A minha visão do Instagram... Muitas vezes você não compra e nem senta na mesa para conversar. Então, assim, é isso. Hoje a minha visão é que o Instagram ele é o teu currículo. Só que nas relações de hoje, no mundo de hoje, o currículo ele não é só sobre o que tu tem para oferecer, mas sobre o que tu pensa, sobre o que tu faz, quem tu é de verdade, né? E o Instagram da Urban hoje tem, em média, 26, 27 mil acessos mensais. Pessoas entram nesse perfil, né? E a gente gera um grande volume de leads, né? E as pessoas entram lá, a gente gera em torno de 4 mil leads mensais. Mas as pessoas, mesmo virando um lead, elas entram no Instagram para ver se a gente é uma empresa confiável, para ver
para quem que a gente vende, o que a gente vende, se os clientes estão falando bem. Então, acho que o corretor de imóveis ele tem que enxergar o Instagram dele como um currículo, né? Mas é o currículo do século XXI, né? Que é o restaurante que tu frequenta, quais são... Se fala muito, os especialistas aí falam muito em as marcas se posicionarem, o seu propósito, né? A sua visão de mundo, né? E principalmente as gerações mais novas, cada vez mais, elas querem consumir de marcas que se posicionam. E eu vejo que o Instagram é a forma que o corretor tem, inclusive, de conectar com o PCI, né? Quando corretor, eu tinha um PCI que era o quê? Eu trabalhava muito casal, geralmente casal com um filho, ou casal que estava para ter o primeiro filho, ali na faixa, na época de valor de 500, 600 mil reais, que procurava condomínio clube em determinada região. Então, a comunicação que eu tinha no meu Instagram era com aqueles restaurantes que eles frequentavam, e de vez em quando eu levava um cliente ou outro para jantar, levava um presente para o filho, ia no aniversário do filho do cliente. Então, eu usava o Instagram como um currículo mostrando para o meu PCI ideal, para o meu perfil de cliente ideal, olha, dentro do teu feudo, dentro da tua tribo, eu me conecto também. Né, a gente viu lá hoje a questão da comunicação, uga-uga, quem segue o Guilherme aí já vai saber, né, do que a gente está falando, mas eu sou da tua tribo também, então conecta aqui que a gente é o mesmo time, né? Então eu vejo o Instagram hoje como um currículo do século XXI. Cara, se você perguntar, Guilherme, me indica um médico, me indica um personal trainer, eu falo, fulano, você vai perguntar o que depois? Me dá o Instagram dele? Me dá o Instagram dele. Não é mais o cartão de visita, né? Então assim, cara... Se você não tá com um posicionamento no Instagram, tu tá fora do mercado. Tá entendendo? Aí você fala assim, mas eu nunca perdi venda por causa disso. Você não sabe que você perdeu, mas você perdeu muita. Sacou? Porque você tá stalkeando toda hora no Instagram por causa de quê? Então assim, é muito mais mentalidade. Pra mim, cara, o corretor ele precisa ser profissional. Acho que sim. O cara que não quer meu Instagram pessoal é só minha família. Eu tenho que ficar privado. Cara, é uma mentalidade que não dá mais para funcionar hoje. Você não consegue gerir uma conta, vai gerir duas. Então, assim, é inaceitável um negócio desse hoje no mercado para mim. Falando de funil, né? Porque a gente falou, o Instagram é topo de funil, né? E aí, quando a gente fala em funil, a gente lembra, obviamente, de CRM, né? Aquela imagem do funil mesmo, né? E a gente falou muito aqui do corretor tentar vender por WhatsApp, vender no primeiro contato, né? Mas existe aí, a venda ela é um processo, né? Vamos falar de funil, vamos falar de CRM, que é um assunto, acho que até um pisão no pé de muita gente, né? Porque o corretor, aliás, o profissional do mercado imobiliário, em linhas gerais, ou não gosta, ou não sabe para que serve efetivamente o CRM, né? O funil de vendas. Cara, deixa eu só complementar, para te ajudar e ajudar o nosso público também. O pessoal foca muito na venda, que a gente sabe que na metodologia de quem entende é o último processo. Foca muito na venda, e isso gera muita frustração. Onde que a galera que tá vendo a gente tem que focar verdadeiramente? Cara, o game tá no meio de funil. Quem controla meio de funil é o cara que tá ganhando mercado. E o que é o meio de funil? Atendimento, agendamento e visita. É nisso que o autor tem que focar, então. É isso que tem que focar. O mercado geralmente ele foca em quê? Lead e venda. Mais lead, mais venda. Mais lead não é mais venda. Se mais lead fosse mais venda, você estaria vendendo muito mais. Mais corretor, mais venda. Mais corretor também não te gera mais venda. Você precisa aumentar a performance do seu corretor. Melhora a performance do seu corretor, que você vai ter muito mais venda. Então, assim, o mercado imobiliário precisa de uma forma definitiva se profissionalizar. E profissionalizar é construir processos. Se você analisar, até eu falei hoje na convenção de vocês, quem sabe ensina, quem não sabe faz. Muitos profissionais hoje trabalham de forma empírica. Você sabe fazer, mas você não sabe ensinar a fazer. É seu. E o que é seu não é escalável. Então, por isso que eu falo que o processo ele é a base de sustentação de qualquer sucesso de uma empresa. É isso. E aí, você está falando de funil de vendas, eu gosto muito de um exemplo seguinte. Imagina que você vai fazer dieta. Fazendo dieta. Não, minto. Imagina que você não está fazendo dieta e você está fora do peso. Uma pessoa que está fora do peso, ela se pesa o tempo todo? Provavelmente não, né? Por quê? Não quer enxergar lá, desgraça. Perfeito. O cara que não está olhando o funil, ele não quer olhar a porqueira que está
o processo dele, porque ele vai ver um monte de número ruim. O cara que está fazendo dieta, pode observar que ele começou a fazer dieta, o que ele faz? Ele precisa começar a subir na balança para começar a ver o quê? O resultado da restrição alimentar ou do exercício físico que ele está fazendo. Então ele precisa buscar o resultado do processo que ele está executando. Então ele quer olhar a balança. E se ele vê que não está dando nenhum efeito, ele vai rapidamente fazer o quê? Ou ele vai ver se a dieta está funcionando, se o exercício físico está sendo efetivo, ou ele vai no médico dele falar que aquela dieta não está dando resultado, mas ele está olhando o número. Então, um profissional, um corretor de alta performance, um CAP, ele está olhando o funil de vendas dele porque ele entende que o número é um indicador de sucesso dele, de resultado dele. Ele é um indicador de efetividade de ação. Então, esse é o grande diferencial. É por isso que o corretor de baixa performance ele não olha funil. O gestor que não olha funil é incompetente. Você é incompetente. Se você não faz gestão do seu time por meio de um CRM, você é incompetente. Se você não olha o funil de vendas do seu corretor, você é um incompetente. Você vende de forma empírica, por isso que você não consegue ter resultado sustentável. Você vende um mês, não vende o outro, vende um mês, não vende o outro, e acha que você é foda. Cara, você não é foda. Se você fosse foda, você estava fazendo gestão por meio de dados, tomando de decisão por meio de dados, desenvolvendo o seu time por meio de dados. Você não daria o treinamento que você quer, você daria o treinamento que o seu time precisa ao analisar os dados que ele tem para você entender aonde ele precisa ser desenvolvido. Porque o corretor ele não quer treinar. Agora, se você olhar no CRM e ver lá que o seu corretor está tendo uma baixa performance em uma etapa do funil e você consegue diagnosticar aonde ele está tendo dificuldade, aquilo que ele tem dificuldade, que ele tem consciência, ele aceita o treinamento. Então, a gente precisa mudar esse perfil de liderança. E aí, uma outra coisa, só para finalizar aqui. Qual é o maior ativo de um grande gestor? Vou te falar. Um bom gestor é o que sabe delegar. Um gestor inseguro, um gestor incompetente, um gestor que é autoritário é o gestor que está centralizado as coisas nele. Por quê? Por que um gestor ele não delega? Porque ele tem medo de perder a posição dele. Ele diz o seguinte, se aquela pessoa fizer, eu deixo de ser importante. Por quê? Porque ele entende que o fato de ele ser centralizador, ele se torna relevante. A partir do momento que tem uma outra pessoa fazendo, ele entende, eu não sou importante, quando deveria ser o contrário. Um gestor ele deveria trabalhar de forma tática e não operacional. Gestor que trabalha de forma operacional, ele não é um bom gestor. Um bom gestor é aquele que está vendo de forma antecipada o que está acontecendo. Então, o gestor precisa parar hoje de perder, ele precisa perder o medo de delegar. Delega, não delarga. Delega, porque tem muito gestor também que delarga. O que é delargar, você sabe? Delargar é você passar para o outro fazer uma coisa que você não ensina e muitas vezes o cara não tem competência para fazer. Para ele fazer errado e você dizer, tá vendo? Tudo sou eu. Tudo sou eu. Se eu não faço, nada fica bom. É claro. Você delarga, você passa para alguém que não sabe, que não tem competência para fazer, tipo, se você passar para eu fazer um Photoshop, eu não tenho competência para fazer um Photoshop. Eu não fui desenvolvido para isso. Aí você vai me passar e vai dizer, tá vendo? O Guilherme não sabe fazer, tudo sou eu. Não é questão que tudo ser você. Você precisa entender para quem que você está passando. Então, o mercado imobiliário precisa passar por um processo de transformação de funil de venda, CRM e principalmente de gestão. A começar que a liderança precisa... Chega a ser até engraçado. Olha, me ouve aqui. Você não vai ser menos importante a partir do momento que você delegar. Você vai ser muito mais importante para a sua operação no dia que você começar a delegar. Delega. Desenvolva outros líderes. Desenvolva outras pessoas. Quanto mais tático, estratégico você tiver, mais importante você vai se tornar para a sua operação. Ninguém vai tomar seu lugar. Tu sabe que tu tava falando ali sobre o meio do Faz funil. sentido para vocês? Demais, né? Total. Eu prego isso. Hoje eu abri mão da minha sala, de toda a visibilidade que eu teria para dar espaço para outras pessoas, para delegar a minha função,
Porque se eu não tiver que estar fazendo aquilo ali, eu posso olhar para uma outra coisa que é mais estratégica para sobe. potencializar Isso o aí. resultado de toda a empresa. Isso aí. Mas o líder, principalmente os vencedores, alguns campeões de vendas, inclusive, têm medo disso, de perder sua posição. Que eu diria que é a melhor coisa do mundo. É tu dar tua posição para alguém e ir para uma próxima posição. Mas deixa eu só voltar aqui num ponto que eu tava lembrando, cara. Que às vezes as pessoas ficam olhando a gente assim... Ah, mas é que isso funciona para ti, porque tá desse jeito e esse assado. A empresa já é grande. Eu não tô falando nem de legal, vou voltar ali no processo, que é o processo da venda, né? Atendeu, marcou visita, proposta, venda, que são todas as etapas entre ter um cliente e gerar uma venda. Perfeito. Tá aqui, tem um monte de escadinha. Eu trabalhei há muitos anos atrás em plantação de pinheiro, cara. Então, olha que não tem uma coisa a ver com a outra. E eu me lembro que na época tinha 2 plantadores de pinos. Uma plantação que o cara tinha 30% das mudas convertidas em árvore, ou seja, ele produzia apenas do que ele plantava, 30% virava madeira, tora, que o pinus, a intenção é virar madeira. E tinha uma outra plantação que ela virava 95% em tora, em árvores plantadas que cresceram. Os 2 faziam o mesmo investimento para plantar. E um dia eu fui entender por quê. E eu olhei e um dos fazendeiros lá, dos plantadores de pinos, jogava as mudinhas na terra e depois de 10 anos ia olhar lá. O pinos é um processo que ele dura de 10 a 20 anos para amadurecer. Então é um investimento de longo prazo. Esse tinha 30% de conversão, porque ele plantava e queria a tora. Enquanto o outro plantava, depois de um ano ele ia passar veneno em volta da muda, para que não crescesse mato em volta da muda e ela crescesse mais. No segundo ano, ele roçava todo o lugar para que as outras plantas que vinham tomando conta do ambiente não crescessem mais, com a muda não matasse ela. No quarto ano, ele poda o pinheiro a primeira vez, no quinto ano a segunda vez, no sexto ano a terceira vez. E esse pinheiro ele cresce até 3 vezes mais do que uma fruta lá, uma semente que foi jogada na terra. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou olhando só para o início, o final vai ser muito menos atingido que se quando eu olhar para o processo. Exatamente. Todo mundo que focar no processo vai ter um resultado imensamente Perfeito. maior do que as pessoas que olham apenas para o começo e para o final. E uma outra coisa que isso gera é o seguinte, o cara que teve 30% das suas mudas que viraram árvore, ele teve 70% de rejeição, de fracasso. E teve muito mais fracasso do que sucesso. O cara que a cada lead ele foca numa venda, ele vai ter lá 50, 60, 70 fracassos até atingir uma venda. Enquanto o cara que foca no processo, ele vai ter uma vitória que ele fez um bom atendimento, uma vitória que ele marcou uma visita, uma vitória que ele tem uma proposta, uma vitória que ele tem uma tratativa, uma documentação e mais uma vitória quando ele faz a venda. Cada cliente que compra gerou 5 vitórias e até os clientes que não compraram geraram vitórias, porque os pequenos fracassos, se eles forem bem utilizados, geraram primeiramente um aprendizado. Conheci mais um imóvel, mais um cliente, mais uma forma de atender e eu estou praticando, eu estou jogando, eu estou criando horas de voo para atingir mais resultado daqui a um tempo. E as pessoas não olham para isso. É o imediatismo, né? Eu quero a comida, ligo para o iFood. Eu não quero botar água no fogo, ferver ela, botar uma carne, tempero, fazer uma comida boa, que é mais barata, mais eficiente, mais saudável. Eu quero chamar no iFood. Só que no mundo das vendas não é assim, nem no mundo das árvores, talvez nem no mundo dos carros, né? Nem em qualquer mundo, na minha opinião. Por isso que eu trouxe um exemplo lá de outro lado, lá das antigas, que eu posso encaixar até hoje, quer dizer mais ou menos a mesma coisa, né? É isso aí. O bebê, antes de caminhar, ele engatinha, né? É um Você processo. precisa respeitar o processo, cara. Precisa respeitar o processo, precisa se apaixonar pelo processo e precisa entender que existe o tempo do tempo. Sacou? Então, assim, é estruturar para que você consiga ter resultados sustentáveis. Mas e... E é legal a história do Pinheiro. Hã? É legal. Essa eu não conhecia. É. Eu me inspirei em ti, né? Nos Uga-Uga. É, legal. Mas o que é esse processo que a gente está tanto falando? Para quem está em casa agora assistindo, né? E, pô, beleza, eu entendi, né? Tem um tempo, existe um processo. O que é esse processo? A gente falou de funil, né? Etapas. Destrincha para nós um pouco, Guilherme, assim, obviamente, resumidamente, porque Acho isso que aí... já vem com a boa, já vem com a dica. Vamos dar um pulo do gato, hein? O que é o processo? Qual é o pulo do gato? Qual é a etapa mais importante? O que é o processo? Explica para nós, para quem está em casa, vamos lá. principalmente. O processo, vamos lá. O funil de vendas que eu trabalho são 6 etapas. Lead, atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. Então, aqui eu tenho 6 etapas de um processo.
Então, eu tenho que respeitar a etapa atendimento, por exemplo. A etapa atendimento, ela é um fechamento. O fechamento não está na etapa proposta, na etapa venda. Cada etapa do funil, ela é um fechamento. E cada etapa do funil tem um processo. Exemplo, etapa do funil atendimento. Qual processo você tem? Você sabe disso muito bem. Fluxo de cadência. Mapa de objeção. Então, assim, você precisa estruturar quais são as ações que você precisa executar, que uma vez executadas, elas vão gerar efetividade e vão gerar conversão para a próxima etapa do funil. Então, o processo é... O que é um processo, cara? O processo é o menor caminho entre 2 pontos. O processo é aquilo que vai deixar você chegar onde você quer chegar, ponto A e ponto B, no menor tempo possível e de forma sustentável. Ou seja, uma vez que você chega sempre. Então, para mim, o processo é exatamente isso. E qual é o grande lance? O mercado imobiliário geralmente está focado em quê? Em lead e venda. Por quê? Porque ele não tem processo, ele não sabe o meio de funil. E quem sabe não ver valor. Porque o fato de eu saber não quer dizer que eu vou fazer. Eu sei que cigarro faz mal, mas eu fumo. Eu sei que se beber não devo dirigir, mas eu bebo e dirijo. As pessoas confundem. Ah, mas eu sei. O fato de você saber não quer dizer que você vai fazer. Você precisa saber e precisa fazer. A mudança não está no saber, a mudança está no fazer. O mundo é feito de ação. Ação gera energia. Então, assim, ação gera energia. Se a gente entender que a ação gera energia, a gente vai falar menos e fazer mais. Então, esse para mim é a grande sacada. É por isso que cada empresa, cada corretor que nos ouve, cada profissional que nos ouve, independente do mercado que você está, estrutura o teu processo de venda, cara. Quer ver uma coisa? Você sabe por que o gestor briga tanto com o corretor? Porque o gestor, em regra, ele sabe fazer, mas ele não sabe ensinar o outro a fazer. Pergunta assim, como é que você faz um bom atendimento? Pergunta um gestor o seguinte, o que é uma boa visita? Ele não sabe te responder. Vou te fazer uma outra pergunta. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para gerar uma boa visita, para que uma visita gere uma proposta? Quais são as ações que, uma vez executadas, me geram uma proposta? Isso é um processo. Então, você precisa sair do gerúndio, fazendo, pensando, mostrando, ligando. Sai do gerúndio e vem para o ligar, fazer, treinar, preparar, visitar, prospectar. Não é prospectando, é prospectar. Tira o verbo da ação, porque verbo da ação tem emoção, e na emoção você não faz boas ações. Começa a ficar mais presente para aquilo que você faz. Começa mais a observar, contemplar, estudar, vivenciar, do que você ficar vivenciando. Sai do ando. Verbo no ando não funciona. Então, eu estava hoje no salão de vendas de vocês, eu achei muito mó legal. Eu vi a corretora de vocês com uma estrutura de texto para ligar. Então, imagina o seguinte, que antes dela ligar, ela teve que estudar. Ela teve que se preparar. Ela teve que avaliar. E aí ela vai agir. Mas quando ela agir, ela já está, de alguma forma, desenvolvida para fazer aquela ação. Diferente de eu pegar a estrutura do texto e começar a ficar ligando. Então, para mim, esse é o grande diferencial de um profissional de sucesso, de uma empresa de sucesso. E falando em funil de vendas, né? Para quem está nos assistindo agora e quer rapidamente aumentar as vendas, seja gestor, dono de imobiliária, corretor, né? Tá lá, beleza, olhou para o funil dele, porque todo CRM hoje tem um funil, né? Todo CRM tem um funil. A maioria das pessoas talvez não saibam usar, mas há um funil lá. E ele entendeu o conceito, foi lá pro YouTube do Guilherme Machado, foi lá pro Instagram e catou, entendeu o conceito, né? Para onde que ele olha agora? Qual é para venda rápido? Aumentar a venda para ontem. Para onde que ele olha nesse funil? Quais ações ele toma? Para quem está assistindo agora, em casa, sair, terminar de assistir esse episódio, vai seguir o perfil da Urba, seguir o perfil do Babito, o teu, o meu, se inscrever no canal e depois disso ele vai tomar uma ação. Qual é a ação? Para onde ele olha? Primeira ação, para de olhar para lead. O novo lead não vai te gerar venda. Deixa de ser bobo, rapaz, de ser corno. Corno é o quê? Corno é o último a saber. Sabe por que você é um corno? Porque nesse exato momento existe um lead, lá na etapa atendimento, lá na etapa visita, que você já atendeu, você já falou, e ele está agora com outro corretor, está com o seu concorrente.
Está com o seu concorrente agora. Sabe por quê? Porque você não deu atenção. O chifrudo, sabe por que a pessoa se torna chifruda? Porque ela não dá atenção para a pessoa que está do lado dela. Ela não dá amor, não dá carinho. Você não dá amor e carinho para o seu cliente. Por isso é um corno de traição, de chifrudo, do último a saber. Então, para que você deixe de ser corno, vou te dar uma direção. Primeiro, vai lá na etapa visita. Lá na etapa visita do seu funil de vendas e zera a etapa visita. Liga para todos os clientes da etapa visita. Para de querer um lead de cima. A venda que você quer está dentro do seu funil de vendas. A sua próxima venda não está no próximo lead. A sua próxima venda está no próximo cliente que você vai ligar dentro do seu funil de vendas para gerar conversão na próxima etapa. Então, zera os leads da sua etapa visita e zera os leads da sua etapa atendimento. Zero leads da sua etapa visita e zero leads da sua etapa atendimento. E não se apaixone por quem não te quer. O cliente que não te retorna, o cliente que não atende você, o cliente que você mostra o apartamento, ele não quer ver, desapaixona por ele. Corretor que se apaixona por lead é corretor chifrudo. Se apaixona-se porque não te quer. Tem tanto cliente dentro do seu funil que quer você, só que você sofre por quem não te quer e larga e abandona quem quer você. Então você precisa ter clareza, bicho. Você precisa ter amor próprio para que você seja um corretor CAP, seja um corretor de alta performance. Cara, eu viajei aqui agora, tava falando isso aí e... Pô, é assim mesmo, né? Eu tô lá com o meu clientezinho, o corretor tá lá, o clientezinho falou, não, eu quero imóvelzinho assim, 500, 600 mil e tal, achei pra mim. Tá indo, tá devagarinho. Cara, como é que tá aquele cliente lá? Cara, aquele cliente lá, não sei, peguei um telefone aqui agora, que se eu encontrar imóvel de 1 milhão, de mais 100 metros quadrados, na Bela Vista, ele compra na hora. Que é esse cliente fazendo uma alusão à cor da chifruda? É aquela amante muito bonita que acha que vai dar tudo certo, se apaixonou, mas não é uma ilusão, porque primeiro que não tem imóvel de 100 metros abaixo de 1 milhão, segundo, se ele tá tão pronto para comprar assim, não vai comprar contigo. Não te batendo você, perfeito. E daí tem um outro clientezinho lá, que já tá um tempão olhando contigo, jogou tudo para cima. Perfeito. Tu abandona o cara, tu não lembra mais dele, não busca o imóvel ideal para ele, para dar atenção para um cliente que muito provavelmente não vai comprar contigo. Cara, isso aí agora assim. Exatamente. E tá olhando aí, pelo amor de Deus, né? Pega os clientezinhos lá que estão com vocês, dá atenção. E isso que tu falou é muito importante. Eu acho que o cliente ele tá muito carente de um carinho sincero, de uma resolução de problema real e não apenas um corretor que tá atrás de ganhar a melhor comissão, que é o que hoje as pessoas buscam. Quando a pessoa se interessar verdadeiramente pelo aquilo que o cliente busca, e não para resolver o próprio problema de dinheiro, buscando isso. Um novo cliente que vai chegar, eu acredito que a tua venda vai no mínimo duplicar. Agora, se tu aplicar as coisas que a gente está falando aqui e começar a ligar de verdade para todos os clientes, eu acho que a chance é até triplicar. Perfeito. Inclusive, a gente já implementou uma metodologia lá que aprimorou ainda mais a nossa metodologia CAP, que já dobrou a nossa taxa de conversão. Né, que a gente, inclusive, tem uma mentoria amanhã contigo, todos os nossos gerentes, que a nossa intenção é triplicar, porque eu acho que é um tripé, né? É o cliente, junto com uma metodologia aplicada, junto com um marketing eficiente. Né? Ou tu tem um, ou tem outro, geralmente nas imobiliárias. Se a gente tiver os três, a gente pode triplicar nossas vendas. Porque geralmente eu tenho marketing, é um monte de lead entrando, ou geralmente eu tenho alguma metodologia, mas eu tenho pouco lead qualificado entrando. Né? Ou eu tenho clientes, mas eu não tenho marketing, não tenho imóvel certo. E isso geralmente me dificulta. E se tu tá dentro de uma estrutura que tu pode unir as três, ou a tua taxa de conversão vai triplicar, tu vai gerar 3 vezes mais vendas, ou tu vai ter 3 vezes mais facilidade para vender. Que eu acho que hoje é uma grande questão. Às vezes nem sempre a pessoa quer vender mais, mas de repente a pessoa quer vender mais fácil. E acaba olhando da forma errada para o seu funil. Acho que o mais fácil está no cliente que vai chegar pronto para comprar, enquanto tem vários prontos para comprar já dentro de casa. Então, isso inclusive me deu aí uma chave. Eu vou falar mais com você lá no meu Instagram depois sobre o assunto. É isso aí. E como é que o corretor, fazendo aqui, eu tô de advogado do diabo aqui. O diabo não é o corretor. Como todos vocês, sou corretor, cresci. Hoje estou o diretor de marketing, mas eu sou corretor. 10 anos de mercado já. Mas tô de advogado do diabo. Lembrando que o diabo não é o corretor. Mas como que esse corretor ele identifica esse perfil desse cliente que
Porque assim, vamos lá, né? Eu, enquanto gerente, eu via muito isso acontecer, né? O corretor vinha empolgado. Eu tô com o cliente que, se eu mandar um imóvel hoje para ele, diz que ele compra. Se tiver exatamente nessas características, né? E aí eram características lá completamente fora da... Só que isso é muito comum do corretor novato, mas eu vejo em muitos corretores experientes. Às vezes corretor com 8, 10 anos de mercado. Como é que esse corretor aprende a identificar esse cliente que não é de fato um comprador ou que é um cliente que está muito fora né, da caixa? E o mais difícil agora, como é que eu trabalho esse cliente? Porque talvez ele seja um potencial comprador, talvez o mercado tenha educado ele de forma errada, né? Ele vai ter uma jornada de compra mais estressante, mais longa, mas ele pode ter potencial realmente para ser um comprador. Como é que eu identifico e como é que eu educo esse cliente? Cara, para mim é o seguinte. Primeira coisa que você precisa fazer quando você estiver na frente de um cliente é parar de vender e começar a entender. E entender parte do pressuposto de você ouvir. Ouvir não aquilo que você quer ouvir, mas ouvir o que o seu cliente quer falar. E quando você ouvir o que o seu cliente quer falar, não ouça as palavras que ele te fala, ouça as ideias por trás das palavras. Você precisa identificar qual foi a jornada que o seu cliente teve antes de estar na sua frente. Porque antes de ele estar na sua frente, ele passou por uma jornada, seja de amigo, seja de mercado, seja de outro corretor, seja de família. Ele passou por uma jornada onde ele coletou um monte de informação que ele chama hoje de educação. E essa educação que vai governar todas as ações e percepções dele perante o mercado e perante você. Se você não consegue identificar a origem dessas percepções, é muito provável que você vai querer gerar objeção na confrontação daquilo que ele pensa e daquilo que você acha que ele deveria estar pensando. Então, a melhor forma de você identificar um corretor em tempo de jornada, não falamos isso hoje lá na convenção, é o quê? Primeiro, você ouvir, entender qual foi o evento que originou a ação dele, entenda que imóvel é uma associação de problema. O cliente tem um problema que ele associa ao mercado imobiliário. Ele precisa de um quarto maior para o filho, para o cara estudar e dormir. Então, o problema é, se o meu filho não tiver um quarto maior, ele não estuda e não dorme, que vai impactar ou na saúde dele ou na escola. Então, ele não quer que o filho dele tenha problema de saúde. Então, não ter problema de saúde, ele associa o quê? Um quarto grande. Mas ele não quer um quarto grande, ele quer que o filho dele tenha saúde. Você entende a diferença? É a segunda verdade, né? Exatamente. Ele te pede um quarto grande, mas na verdade ele quer o quê? Que o filho dele tenha saúde. Ele te pede um quarto grande, mas na verdade ele quer o quê? Que o filho dele não tenha problema de estudo. Então, é uma associação. Se você entender que o seu cliente, quanto mais consciência ele tem, mais específico ele fala. Quanto menos consciência ele tem, mais subjetivo ele fala. E a consciência é a clareza para levá-lo à ação. Um cliente que não toma ação de decisão é um cliente que não está consciente para tomar a ação, tornando essa jornada cada vez maior e tornando também um desgaste emocional muito maior. Então, para mim, cara, um grande profissional, um CAP, é um corretor que ouve mais do que fala, é um corretor que não interpreta e não julga o que o seu cliente fala. Se você não entendeu de forma clara e específica o que ele disse, pergunta. Muito corretor pergunta, brinca de futurologia, porque ele tem medo de perguntar e começa a interpretar. Então, ouve, não julga, não interpreta e eduque seu cliente. Um cliente comprador é um cliente educado. Empodere o seu cliente para comprar. Passe informação onde essa matéria-prima, porque informação é matéria-prima. Informação não gera venda. O que gera venda é conhecimento. E conhecimento não é aquilo que você me ensina. Conhecimento é aquilo que eu aprendo. É diferente, tá? Porque eu posso te ensinar um monte de coisa e você não aprender nada. Eu posso te ensinar muita coisa e você aprender muito ou pouco. Então, informação é matéria-prima. Informação é o que vai gerar conhecimento. E conhecimento é aquilo que eu entendo, compreendo e aplico. Conhecimento não gera dúvida. Informação gera dúvida, porque informação é subjetiva. Então, muito atenção na conexão que você faz com o seu cliente para gerar conversão. Então, para mim, quanto mais clareza tem o cliente, por meio da sua educação, maior é a sua conversão. Eu dou um treinamento, inclusive no último CAP que a gente fez, um evento, né, que foi aberto, eu fiz treinamento só sobre fechamento. Fechamento de negócio mesmo. E tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. 2 fatores que vão determinar que um cliente
ele é quente. O que é um cliente quente? Tá? Todo cliente para mim é quente. Eu vou identificar aqueles clientes que estão mais próximos ao fim da jornada de compra para saber que ele está mais pronto para comprar naquele momento. Eu tenho o de e-mail que eu vou ter que educar um pouco mais e o lá que é mais em cima, que eu vou deixar por último na minha lista de prioridade, caso eu tenha muitos clientes. Os clientes que estão lá no fundo já do funil, que estão mais perto para comprar, eles fazem perguntas mais específicas. Perfeito. Quanto mais específica for a pergunta ou até mesmo a objeção, mostra o tamanho do conhecimento que ele tem sobre o mercado que ele está sendo apresentado. E nem sempre a objeção vai ser uma barreira para comprar aquele imóvel. Muitas vezes a objeção ela vem para trazer a segurança para o cliente. Cara, mas olha só, essa janela aqui, ela não é de PVC. E eu sei que a janela de PVC tem mais isolamento acústico. Pô, mas de repente onde está localizado o imóvel nem faz diferença, não tem barulho, não tem uma rua, não tem uma avenida, tem um andar alto. E o corretor tendo conhecimento sobre o assunto e sobre o cliente que está mais pronto para comprar, ele vai trazer segurança para aquele cliente. Eu identifiquei que o cliente fez uma pergunta específica, ele está mais pronto para comprar. Eu identifiquei que ele trouxe uma situação que impede ele de fechar o negócio por qualquer característica, eu vou auxiliar ele nessa demanda. Às vezes é uma condição de pagamento, às vezes é os móveis que ficam naquele apartamento, naquela casa, se vai ficar, se não vai ficar. Às vezes é como fica a parcela de financiamento. O cara está dentro do imóvel, diz que tem 100 mil para dar de entrada no imóvel de 500 mil. Quanto fica a parcela desse financiamento? Cara, esse cara ele já está pensando em pagar a parcela. Então ele está mais quente. Pô, tem como eu negociar essa condição de pagamento? Eu consigo baixar o preço desse imóvel? Eu consigo fazer com que essa casa fique toda mobiliada? Essa entrada aqui que tu tá me pedindo em uma vez, pode ser em mais vezes? Eu acho que são perguntas específicas que vão direcionar o cliente, a gente vai entender que ele está mais consciente. Agora, não adianta eu pegar a primeira objeção e eu dizer, cara, então fica tranquilo que eu vou encontrar o imóvel que tem uma janela de PVC para ti. Que é o que geralmente o corretor faz. Tô no telefone, cliente gerou dúvida, te mando pelo WhatsApp. Perfeito. Pegou um cliente bom, cara, cliente quente, manda pelo WhatsApp. Pô, o cara era um curioso, não me respondeu mais no WhatsApp. O cara é o cliente mais quente que tem, que ele entrou pelo site da empresa, um cliente muito pronto para comprar, te fez uma pergunta, não sabia responder, uma pergunta específica, e tu fugiu dele dizendo que vai mandar pelo WhatsApp. O que ele entende? Esse cara não sabe o que tá falando. Vou continuar lá com o meu corretor, eu mando esse link para outro corretor e ele vai voltar a me atender. Então percebam o nível de consciência do cliente, estejam preparados para romper essa próxima barreira. Porque essa próxima é a barreira que está muito perto da venda, né? E nem sempre a melhor escolha vai ser fugir da objeção. E sim resolver, cara, mas deixa eu te falar. Esse andar alto aqui não tem nenhuma avenida. Eu sei que o imóvel que tu estava vendo nesta avenida movimentada fazia diferença o vidro duplo. Aqui não faz diferença. Vamos fechar o imóvel aqui, vamos ver como é que fica. Pô, realmente. Então, eu já peguei um cliente que comprou, queria muito imóvel e disse pra mim que estava caro. Não, achei muito caro esse cliente. Tá, mas, cara... me conta mais, por que tu tá achando caro esse imóvel? Qual é o valor que tu não tá encontrando nele? Não, na verdade encontrei todos os valores que eu queria nesse imóvel. Só que eu queria pagar 1 milhão, ele tava 1.100.000. E quantos imóveis que tu viu que tinham todas essas características que custavam 1 milhão? Tem outro que tu viu? Cara, realmente não tem outro. Então o que tu gosta custa um pouco mais caro. De repente vale a pena a gente fazer uma proposta para tentar reduzir pro valor que tu quer. Mas acho que esse aqui é o imóvel ideal. O que o doutor faz? Deixa que eu vou achar um de 1 milhão pra ti então. E ele foge. E daí aquele cliente ele nunca mais responde. Daí aquele cliente que se tornou um cliente ruim. Na verdade, o corretor que foi ruim, né? Não sabia a especificação, não viu que o cliente estava pronto para comprar, ele não estava pronto e disposto para resolver o problema que aquele cliente tinha naquele momento. E daí por água abaixo, né? E nunca tentar... Cara, isso aqui é uma coisa que eu vejo, não só no mercado imobiliário, mas a gente tá falando de mercado imobiliário aqui, né? Mas isso que eu vou falar agora é uma coisa que eu vejo muito corretor cometer. Corretor, gerente, profissional do mercado imobiliário, que é pressupor. Né? Dentro dessa linha que o Babiton está trazendo, né? Da conversa, do entendimento. Eu, enquanto gerente, o corretor voltava da visita, né? E aí, como é que foi? Não, tá. E como é que paga? Ele... à vista. Tá, mas à vista como? É dinheiro. Tá, mas dinheiro é espécie, é TED. O que é esse? É um carro que a gente vai transformar em... O que é esse dinheiro? Tá, mas tu perguntou? Não perguntei. Então tá pressupondo. E aí,
né? Ia desenrolar com o cliente, ia falar com o cliente, e muitas vezes o à vista era um imóvel que precisava vender, era um imóvel que precisava botar de dação, o à vista não era dinheiro, cash, né? Então, acho que um dos principais erros dos profissionais é pressupor as coisas, né? É acreditar, não ouviu o cliente, não estava genuinamente interessado no cliente. Interpreta, né, cara? Interpretou. Interpretou. O grande lance é esse. Interpreta. É a velocidade de querer vender e a pouca vontade de querer entender, de querer criar, de fazer perguntas difíceis. Então é exatamente isso. Sacou? Esse é o desafio. Mas eu vejo pro lado bom, cara. Se a gente não tivesse esses desafios, a gente também não estaria aqui, né? A gente sempre fala isso, né? Sacou? Então, assim, e o grande lance é, corretor, eu tenho muito para aprender com você também, cara. Você é um cara que, em algum lugar dessa mesa, você tem o poder de ser meu mentor. E em algum lugar dessa mesa eu tenho o poder de ser seu mentor. Então é muito mais a permissão de eu ser o seu mentor e a minha permissão de deixar você ser o meu mentor em algum momento que vai nos fazer que essa conexão gere alto resultado para nós dois. O fato de eu ser o seu mentor não quer dizer que eu sou melhor do que você. O fato de você ser o meu mentor não quer dizer que você é melhor do que eu, mas quer dizer que nós temos conhecimentos complementares e por isso nós estamos juntos. E esse é o grande diferencial, essa é a grande mágica de uma relação corretor-gestor, gestor-corretor. É cada um entender que não é uma relação de sobreposição, é uma relação de conexão. É por isso que, a partir do momento que nós aceitamos conviver desse jeito, nós vamos ter resultados cada vez mais exponenciais. Então, é permissão. Liderança é permissão. Eu tenho que permitir você me liderar e você tem que permitir eu te liderar. A liderança, comando, controle, faz quem pode, obedece quem tem juízo, já era. A liderança hoje é uma liderança por influência. É uma liderança hoje por inspiração e não mais por mando. E tem muito líder, muito gestor que ainda não entendeu que essa liderança, comando e controle, ela é muito cancerígena. E aí fica todo mundo doente. E é muito fácil você ver uma operação doente. Uma operação doente tem uma alta rotatividade, uma operação doente tem inveja, uma operação doente tem um falando mal do outro, uma operação doente tem um querendo passar a perna no outro. Então, assim, você quer criar um ambiente bom? Lembrando, ambiente de venda sempre vai ser um ambiente de alta competitividade. Ponto. Mas o fato de a gente competir não quer dizer que a gente vai ser desleal um com o outro. Nós precisamos ser mais leais às pessoas que estão dentro do nosso time, dentro da nossa empresa. E você, corretor de imóveis, você, gestor, pare de falar mal da empresa e pare de falar mal do seu gestor, porque isso é falta de lealdade. É mais ou menos eu dormir com minha mulher e falar mal da minha mulher para os meus amigos. Isso é um absurdo, cara. O cara que fala mal da mulher pro amigo é um corno, porra! Caraca, bicho! Lealdade. E a mulher que fala mal do marido, e a mulher que fala mal da sua mulher, e o marido que fala mal do seu marido, pô, vamos ser leal, cara, vamos honrar a pessoa que está do seu lado. Então, para mim, isso é a base de uma empresa de sucesso, é a base de uma relação de sucesso, é a base de um resultado sustentável. É isso que a gente precisa começar a internalizar para aprender, sacou? E, cara, é isso. Então, para mim, no dia que a gente tiver consciência e viver isso, a gente vai mudar o game. A gente está falando aqui de mercado imobiliário, né? E como vender mais imóveis, né? E em nenhum momento a gente falou de imóvel, né? Porque no fim das contas são pessoas, né? São as pessoas que compram, né? Então não adianta entender muito de imóvel e não entender de pessoas. O foco tá no ser humano. Cara, eu né? tenho um negócio pra falar sobre isso aí, até a gente tá estourando tempo aí daqui a pouco. Mas assim, ó. Eu sou cria do lançamento, né? Lançamento raiz, call center, ação de rua, porta a porta. Plantão pirata. Pirata. Eu fiz muito piratão, fiz muito piratão. Quem tá olhando aqui nem sabe que é um plantão pirata. Fiz muito piratão. Cara, eu peguei uma mesa, um banner, botei na frente de um terreno que não tinha tapume, fiquei entregando panfleto até conseguir um interessado no produto. Exatamente. Imagina o que a gente tinha que fazer pra vender. Eu fui pra esquina de um produto com os panfletos, o cara parava na sinaleira, eu pegava o panfleto, entregava pro cara e tentava pegar o número dele, pra ver se ele se interessava no produto. Vendia, às vezes não vendia. Ação de rua, 35 graus em Canoas, eu na Matias Velho, batendo de comércio em comércio, vem quem tinha interesse em adquirir um lançamento, não tinha nem tapume, nem apresentação, nem tabela, não tinha nada. E a gente tinha que vender, porque era o jeito. É isso aí. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Ou você fazia ou você não vendia. Exato, eu até me perdi, cara. Comecei falando do que eu tô...
Tu ia falar, eu acho que eu comentei que a gente estava falando sobre imóveis, mas no fim das contas são pessoas, né? Isso, ó, é o que eu tava falando. Sou cria do lançamento, né? Pô, me perdi aqui. Sou cria do lançamento. Pô, estouramos lá, a maior imobiliária de lançamento, e eu disse, cara, vou fazer isso no avulso agora. O avulso é o mercado secundário aqui, né? Vou fazer isso no mercado secundário, no usado também. Comecei a montar um time lá e tal, trouxe umas pessoas de outros imobiliários, montei um timezinho, comecei a trazer uns gerentes e comecei zoeira, né? Vamos lá, vamos ligar para esses clientes, vamos marcar visita. E daí os caras vinham lá, o gerente, o diretor, Piton, olha só, deixa eu te falar, tem que ter cuidado, porque no mercado de avulso, a galera não é assim, é mais devagar, é mais lento, o tempo de compra é 6 meses, 1 ano. Eu disse, tá, mas de onde tu tirou esse dado? Não, é que é assim, eu conheço, sempre foi assim. Mas o que sempre foi assim? Quem é que inventou essa porra? Desculpa. Quem inventou essa porra que sempre foi assim? Não, porque o usado, o cara tem que visitar. Tá, mas o cara que compra um imóvel usado, qual que é a diferença do cara que compra um imóvel novo para lançamento? Ele vem de um planeta de outro? Não, mesmo cliente. Cara, olha só, eu não acredito nisso, eu não vou levar isso como verdade para mim, para minha empresa, nem para minha família, nem para o meu futuro. Eu vou estabelecer aqui uma rotina semelhante à do lançamento, com cultura, com ligação, marcação de visita, com meta para agenciar, com meta para visitar, com meta para vender, e acreditando que pode existir velocidade, sim, existe velocidade, em qualquer mercado. Porque no lançamento eu tô vendo para pessoas, e no avulso eu tô vendo para quem? Para macacos? Para galinhas? Para águias? Por que eu tô vendo? Para pessoas. Então o processo é o mesmo. Existe uma crença no mercado imobiliário que é o seguinte, esse mercado foi sempre assim, eu tô quebrando esse paradigma. A gente já tá abrindo agora a nossa segunda loja, que é exclusivamente do mercado secundário, onde esse mercado tá com a mesma velocidade, inclusive essa plataforma, ela tá já ganhando em VGV, em volume de unidades, algumas vezes do mercado de lançamentos. O cliente entra e compra dentro de uma semana na nossa empresa. Imóvel usado. Cliente que está procurando há muito tempo e às vezes cliente que também estava no meio do período da compra, porque a gente botou o quê? A metodologia CAP. É uma metodologia eficiente que empurra os clientes, até curioso que tu fala isso, e a gente fala também, empurrar os clientes ao longo da etapa, porque a missão do corretor não é vender, é empurrar o cara ao longo das etapas. A gente já prega isso de uma outra maneira, tem a tua metodologia que é muito parecida com a nossa, e quem estiver prestando atenção nisso aqui, dá para vender avulso, dá para vender alto padrão, dá para vender Minha Casa Minha Vida, o que for, quanto entender de pessoas. Uma pessoa ela quer o quê? Resolver um problema e quer um profissional de confiança para resolver esse problema. A partir do momento que eu me identifico como um profissional de confiança, ela vai comprar comigo independente do tempo que for. É que lógico que algumas vão demorar mais tempo, mas existe sim velocidade. Já implementamos isso, estamos escalando isso, e eu tô até para dizer aqui, eu vou fazer uma profecia nesse podcast. A nossa imobiliária vai virar a nova referência de como se faz venda no mercado de usados. E daqui para frente a gente vai falar, esse é o novo mercado. Mercado 4.0, 3.0, século 21, mercado digital, o que for. Essa é a nova referência. É entender de pessoas, entender de processos, entender de imóveis juntos. É lógico que eu tenho que entender de imóvel, não apenas de pessoas. Quem entender essas três coisas, unido a um bom marketing, unido a uma boa metodologia, vende com velocidade, vende com volume. O principal que o corretor nunca vai encontrar, e ele acha que não existe, é a previsibilidade. Consigo vender com previsibilidade? Com certeza. Lógico que eu consigo. Se tu tem um método. Perfeito. Se tu tem uma metodologia, tu vai vender com previsibilidade. Se tu tá aí buscando uma venda, dando uma enxadada e achar que vai ter uma venda embaixo ali ou dentro de um balde, numa esquina, tu não vai. Tu vai ter que contar com a sorte. Então, apliquem metodologia que vocês vão ter previsibilidade. Tem que saber o porquê vendeu, né? Exatamente. Porque faz venda, né? Exatamente. Não é vender, saber por que vendeu, como vendeu, né? E a metodologia, ela te mostra isso no processo. É né? porque é a estrada, né? É o fio condutor, né? Ela que vai te dar clareza. Guilherme, considerações finais aí para nossa audiência, quem está nos ouvindo até agora, chegou até o final aqui. Dá um recado para esse corretor, para esse gestor, para ele entrar no mercado 4.0, para ele ser esse corretor CAP, alta performance, corretor QR. Considerações finais. Use o digital de forma estratégica. Se posicione no digital. Construa sua autoridade do digital. Comece a fazer vídeos, gerar conteúdo. Defina seu PCI, perfil de cliente ideal.
Se relacione com sua audiência antes de mais nada. Antes de você querer vender, você precisa aprender a educar. Antes de você querer vender, você precisa saber atrair. Antes de você vender, você precisa chamar a atenção para que você consiga construir a sua autoridade. Então, use o digital de forma estratégica. Segundo, use um método, use uma metodologia, use o CAP, corretor de alta performance, validada, garantida e que está aí cada vez mais escalando, e eu já me conectei à profecia. Então, assim, a Uva Select já vai vir para quebrar mais uma vez uma regra de mercado e mostrar que é possível no mercado secundário ter uma jornada menor, fazer diferente. Então, assim, se eu já fiz no mercado primário, vou fazer também no mercado secundário. Então, tenha uma metodologia. Terceiro, se apaixone pelo CRM. Cara, o que não está lançado no CRM não existe. Você precisa aprender a gerir sua carteira de clientes por meio de um CRM. Sem sombra de dúvidas, se você não fizer isso, pouco provável que você consiga ter sustentabilidade no seu resultado. Quarto, escolha um mentor. Tenha um mentor, cara. Você precisa ter uma pessoa para você modelar, para liderar. Mentor é aquela pessoa que já passou pelo caminho que você deseja passar. É importante você ter um mentor. Não tenha mentores. Escolha um mentor para que você consiga seguir e consiga se inspirar. Quinto, treine. Treine muito. Tem muito corretor de imóveis querendo jogar antes de treinar. Quem vai fazer você ter o resultado que você quer não é a ação da venda, é o treinamento. Porque na venda, na frente do cliente, você só está replicando um padrão que você treinou de forma antecipada. Sexto, aprenda rápido, mas desaprenda mais rápido ainda. O mercado hoje não é sobre aquilo que você sabe, é sobre aquilo que você não sabe daquilo que você desaprendeu. Então, a velocidade que você desaprende é muito mais importante do que a velocidade que você aprende. O que impede você de chegar aonde você deseja não é o conhecimento que você não tem. É exatamente o conhecimento que você tem que tornou-se uma verdade e que você não consegue sair dela. E sétimo, por último, acho que é o sétimo. O sétimo cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde emocional. É importante que você também busque olhar para você enquanto ser humano, mas sem aquele papo motivacional que você eu não concordo com essas pessoas que falam que você precisa ficar final de semana em casa, perere parar. O que eu penso, cara? Eu não conheço nenhum grande gestor, nenhum grande corretor que não renunciou durante um período a alguma coisa para alcançar o que ele deseja. No início, cara, você vai ralar pra caramba, você precisa conversar com sua mulher, com seu marido, com seu filho, com sua família, que você vai se ausentar durante um tempo e que eles precisam te apoiar para sustentar a sua decisão de ser um corretor CAP. Sem isso, você não vai alcançar. Você precisa renunciar ao final de semana, renunciar a um feriado durante um processo, durante um período para alcançar o topo. Sai desse lugar, esse pessoal que fala que não é assim, é mentira. Sabe por quê? Porque lá atrás eles fizeram exatamente isso que eles falam para você não fazer. É muito fácil falar para não fazer depois que alcançou. Mas na realidade, na verdade, você precisa criar calo na sua mão para alcançar o topo que você deseja. Sai desse lugar. E, por fim, cuide da sua saúde espiritual. Não sei qual religião que você tem, não é sobre religião, mas acredite em algo maior do que você. Intencione a sua ação e lembre que é sobre iluminar e não sobre brilhar. A vida é muito mais sobre iluminar do que brilhar. Então, ilumine o mundo com a sua luz, que eu tenho certeza que tem uma bênção muito maior do que você possa estar vivendo aí. O mundo é abundante, o mundo não é escasso, e contemple a magnitude da abundância do universo. Desejo muito sucesso para você, seja um corretor CAP e vamos para o topo. Legal, Guilherme. Baita papo. Como é que o pessoal faz para te achar? Tuas redes sociais aí, YouTube, Instagram, como é que o pessoal te acha? Cara, joga Guilherme Machado, provavelmente você vai me encontrar. No YouTube, você jogar Guilherme Machado lá, qualquer coisa tem um conteúdo lá. Guilherme Machado Prospecção, Guilherme Machado Telefone, Guilherme Machado Objeção, Guilherme Machado Liderança, Guilherme Machado Gestão. Até por engano, se você jogar Guilherme Machado, você vai encontrar algum conteúdo bacana lá pra você. Tem mais de 1000 vídeos lá no YouTube pra você, eu tenho certeza. Único. Se não encontrar, vou dar uma dica. Troca de profissão. Não é pra ti. Babiton Espíndola. Obrigado a vocês dois também pelo convite, cara. Isso. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Vocês me fizeram bastante refletir sobre muita coisa. E eu sempre falo o seguinte: toda vez que eu estou ao lado de alguém que ele me faz desaprender,
eu me torno uma pessoa maior. Então, obrigado aí por terem me provocado a desaprender muita coisa que eu tinha certeza que eu sabia. Valeu. Legal. Babiton, considerações finais. Falei bastante aqui, mas assim, algumas coisas que eu peguei nessa conversa aqui rapidamente e que para mim são grandes valores para ter chegado onde eu cheguei. Eu não tô falando como empresário, tá? Tô falando como vendedor, porque eu sou um grande vendedor que usa uma parte do meu tempo lá para administrar uma empresa hoje, com a ajuda de outras pessoas. Humildade, em primeiro lugar, porque se tu não conseguir reconhecer que tu precisa de novos conhecimentos, para ter novas ideias, novas atitudes e chegar em outros lugares, tu não vai conseguir absorver, seja de um mentor, de alguém que está do teu lado, coisa parecida. Então, eu sempre fui muito humilde e consegui aprender, e que nem tu falou, eu tive que desaprender, cara. Pô, era uma era analógica que foi para digital. Perfeito. Eu tive que jogar toda a era analógica fora para poder entrar no digital. E daqui a pouco eu vou jogar a digital fora para entrar em outra coisa. Que hoje cada vez mais a pessoa está no digital e precisa falar. E o falar já é pessoal de novo, já é quase um analógico a ligação hoje. Então a pessoa tem que ter a humildade, em primeiro lugar. Segundo, não compara o palco dos outros com o começo da tua jornada. A gente quer ser lá o cara que tem 10 anos de mercado, o cara que gera um monte de conteúdo, já vendeu um monte de imóvel, já passou por diversas situações, tem experiências muito maiores que as suas. Não compara o palco do outro com o teu início da jornada. Te preocupa em ser 1% melhor que tu, mas todo dia. Um processo que tu ainda não sabe, um conhecimento que tu ainda não tem, um livro que tu vai ter que ler, um pouco de estudo sobre o teu mercado, um pouco de prática sobre o teu mercado. Busque ser 1%, mas é melhor que tu, não que teu concorrente, teu colega do lado, esquece o cara do lado e não vai te levar a lugar nenhum. Quanto quiser competir com ele, a tua competição é contigo mesmo, né? E eu acho que o terceiro aí, só para complementar, que eu acho que o Guilherme já falou quase tudo que tinha que falar aqui, cara, dá o teu melhor, saiba renunciar os prazeres imediatos para conquistar prazeres que são atemporais. Às vezes eu vou renunciar a um churrasco para eu ganhar dinheiro para construir uma casa que vai trazer felicidade para minha família para o resto da vida. E eu tô trocando isso por um churrasco. Às vezes eu não deixei de ir numa festa, eu não deixei de ver um Netflix, mas eu fui estudar para construir uma carreira, me dedicar a um mercado que vai me levar para outros lugares no mundo. Eu vou viajar, vou trazer novas experiências, novos tipos de felicidade, sentimentos, onde eu vou conhecer novas pessoas e talvez isso vai agregar no meu relacionamento, na vida do meu filho lá um dia quando eu conseguir transmitir isso para ele. Então sabe abrir mão dos prazeres imediatos para poder ter prazeres que vão durar para o resto da vida. Um carro, uma viagem, lá na frente o relacionamento, mas principalmente poder proporcionar um futuro melhor, não só para ti, e às vezes talvez para tua família. Eu abro mão de uma coisa ou outra hoje para gerar um resultado para minha família lá no futuro. Eu acho que essas três coisas são fundamentais para o ser humano e às vezes por tanta comparação que a gente vê aí na rede social, que a rede social ela é construída para fazer tu pensar uma coisa que na maioria das vezes não é. O que eu vejo de gente que nunca fez 1 milhão te ensinando a ganhar o primeiro milhão e ele vai ganhar o primeiro milhão nas tuas costas. Então ele está trabalhando quando está observando. Não seja o observador, seja o autor da tua vida. Não entra num barco sem rumo. Coloca o remo lá, coloca lá o manche e seja tu, né, o piloto lá, seja tu que vai fazer a embarcação ir para o lugar que ela tem que ir. Não vai no barco dos outros, vai dentro do teu próprio barco, que tu sabe para onde está indo, e coloca um rumo para a tua vida. E coloca energia nisso. Colocar energia, for humilde, ser 1% aí melhor sempre que tu puder ser, essa fórmula aqui, ela é impossível de quebrar. Não tem como quebrar um cara que é humilde para aprender, que vai buscar ser 1% melhor todo dia e bota a energia verdadeira naquilo que ele quer. E não só aquele cara que diz que quer, mas não faz nada. Que daí vem a autorresponsabilidade. Eu não sou o que eu imagino que eu sou. Eu sou o quanto de energia eu emprego para atingir o resultado que eu quero. É exatamente isso. Quanto de energia tu empregar vai fazer tu atingir o quanto de resultado tu tem que atingir. Isso para mim é muito simples.
E agradeço aqui também a conversa, porque eu sou o maior aluno de todos os podcasts. Se eu entrar numa conversa e não aprender nada, significa que eu não prestei atenção nessa conversa, eu não estava aqui presente. Para mim, eu perdi tempo, dinheiro e o meu tempo de vida, que é vital. Então, se ficou até aqui, teve coisa que tu achou interessante, volta aí e anota. Anota uma coisa minha, do Arthur, sei lá de quem for. Porque a nossa missão aqui, eu acho que é a missão do Guilherme, do Arthur também, é conseguir passar um pouco para você sobre a experiência. E a grande sabedoria não tá tu ter que errar para aprender. A grande sabedoria é aprender com alguém que já fez, alguém que já errou. Isso é economia de tempo, isso é economia de dinheiro, é economia de vida. O cara já errou. Aprendi com ele e vou acertar. Eu acho que é isso, eu agradeço muito aí a conversa. Baita muito papo, positivo. Valeu. Baita papo, hein? Baita Show, papo. muito, muito boa. Como é que o pessoal te acha, Babiton, nas redes sociais? Babiton Espíndola ou Babiton Urban Company. Aí, se tu for no Instagram da Urban, lá, eu vou estar lá presente em alguns vídeos também. Mas Babiton dificilmente vai ter dois, né? Então, se botar Babiton underline ali, já vai ter Babiton underline Urban Company. Legal. Para você que ficou até o final, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado. Comenta aqui embaixo dúvidas sobre esse episódio. De repente a gente faz uma segunda rodada ou até responde em vídeo lá nos Instagrams. Então siga também os Instagrams, Instagram do Guilherme, Instagram do Babiton. O meu Instagram é arturvalentim.mkt. O Instagram aqui também do nosso, a gente vai voltar a falar, né? A gente não vinha falando tanto do CAP, mas tem coisa nova, a gente tá embalando um negócio novo aí no CAP, então siga lá também, @eusoocap. Esse foi mais um episódio de Urban Lab, senhores. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom demais. Bom demais, obrigado. Até a Valeu. próxima. Valeu.